vamos lá, rápido. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, isso é importante falar, por exemplo, interessante. Por causa da Medicentro, vamos lá dizer. Que eu saiba, o Medicentro teve um tempo, bem, não sei se a Dona Cecília tinha mencionado, que está a procurar, ou recorreu a alguma pessoa para lhe dar gestão, ou sugestões de gestão, sugestões administrativas, porque a diretora aparentemente fazia, é responsável, não sei se é mulher, mas acho que pediu alguma ajuda. Agora, eu não vendo o Daniel tremer. Ou é muito bom, ou o Daniel não é muito inteligente. Porque se é responsável do laboratório, tem, por exemplo, numa reunião, se assistiu a reuniões daquela hora, o auditor não mencionou o contexto da Medicina, e foi logo falar de políticas para se adotar internas da empresa. O Daniel não tremeu, é que ele não é muito inteligente. Então, o que é que um auditor faz perante um diretor, um responsável de uma empresa? Como é que um auditor, se fosse interno, diferente, mas se é externo, como é que um auditor falou de políticas internas e não falou de políticas externas, primeiramente, para se orientar, para orientação, para saber que tipo de natureza é a empresa, para depois adotar como é que vais fazer uma política interna de uma empresa, se não sabes como é que ela se institucionalizou, como é que se institucionalizou aquela empresa. Então, eu estou a ver se o Daniel não tremeu. Se foi assim o caso. Se o Daniel não tremeu, é que ou o gajo foi muito bom, falou bem, enquadrou bem, ou é muito, ou é, o Daniel não é inteligente. Para não dizer estúpido. Agora tenho que dizer, como é que vai enquadrar tudo? Gente, um auditor, ao falar com uma pessoa, um auditor, um gestor de auditoria, assim. Ao falar com uma pessoa de recursos, uma pessoa de um diretor, primeira coisa tem que perguntar. Por isso, se aquele diretor também não ficou a tremer, nem ou aceitou aquilo, aplicou todas as políticas que ele disse, é não inteligente também. Coitado. Se eu estivesse na reunião, eu me levantava e pedia carta de demissão. Eu não vou me submeter a uma diretora daquelas. Mas eu numa medicina, chegava um diretor de laboratório, um diretor ou um auditor, numa reunião, e falava, e começava a falar, e perguntar, minha senhora, que polícia vamos ajudar, que são as vossas polícias, e falava com ela, depois começava a dizer, eu acho que a política, assim, a ordem hierárquica tem que ser assim, assim. Os regimes de pagamento tem que ser assim. E sugestões de gestão internas. Eu vi para a responsável da Medicentro. Eu disse, eu me levanto daqui, eu quero pedir a carta de demissão. Logo, eu não me submeto a alguém com aquela responsabilidade. Só que as pessoas não querem saber dos contextos externos, contextualizantes, para não ver que coisas fizeram falcatruas. O problema. Então, eu pedi de carta de demissão da Medicentro. Eu cheguei a Medicentro pedindo gestão, auditoria, e começavam numa reunião a falar de fatores internos. Eu pedi carta de demissão, se me levantava daí saí. Um auditor, primeira coisa que tem que fazer, ao falar com, tendencialmente, além dos respeitos, ao falar com uma responsável de uma empresa, tem que perguntar quais são os contextos daquela empresa, os regimes políticos, assim, com os regimes partidários, assim, não vou entrar em burocracia, para saber como é que ele entrou. Só que pode ter feito falcatruas, isto é só, então aquele auditor, se é honesto, não pode fazer auditoria para aí. Mas de todas as formas, tem que saber, então não vai ter de contar alguém, então não pode fazer auditoria externa. Então, a mulher, bem, até aí tem-me a despedir. Se tens a coisa para esconder, vais ter de contar. Então tens de fazer, não podes contratar um auditor externo. Tens de fazer tu, o teu marido, por exemplo.
são os responsáveis. Vocês têm que ter a preguiça e trabalhar. Porque na verdade vão vocês é que têm que fazer. Agora com um pouco de noção, agora dá para saber. Qual, se falassem comigo, dava-nos dicas. Vocês já ponderaram qual é o regime político? Já se lembram que o regime político entraram, conseguiram as facilidades que conseguiram? Agora sabiam que políticos adotar. Se está a mudar, isto vai mudar, não sempre. Então, mudamos, logo sabemos que políticos aplicar. Agora, não vendo o contexto, e estão a falar, por exemplo, de desenvolvimento de laboratório e assim, novos investimentos em máquinas, laboratórios e assim. Não, mas também os podíamos daí, moço. Daí, Danice, Silva, sair daí por sorte então. Agora por mito, agora alguma coisa aqui, se a sociedade com as coisas fizer, agora deve ter escapado por sorte, mas. Eu demiti, carta de demissão. É logo, é normal, mano. Tem um auditor, tem que fazer. Só que não vai dar, então ou tens um auditor fraudulento assim, ou tem que ser negócio interno. Não podes contratar auditores, então é uma política da empresa. Então, uma pessoa que fez falcatrua não pode contratar um auditor externo. Então, é alguém que também fizeram manha junto. Se mais entenderam, se entrou por batota, não pode contratar um auditor externo. Então, as pessoas já têm que trabalhar. Então, vocês são diretores preguiçosos, roubam-se. Como é que se vão atualizar com os novos regimes que estão aí? Eles vão entender. Então, não é normal. E que fizeram. Porque o auditor ao chegar tem que perguntar. Ao menos lembrar a pessoa. Minha senhora, o que é que encontraste quando chegaste? Lembras? Tem gente lembrar como é que encontraste. Então, qual é o partido estava? Os regimes políticos, qual é o regime político estava? Qual é o regime económico, assim? Agora tinha IVA, tinha isso. Qual é o IUR? Agora a pessoa tem que estudar agora. Para entender. Agora podes falar de políticas internas depois. Porque aquilo se vai manter ou não, dependente. Se não se mantém, tem a falar de política interna. Se mudar o regime. Se o regime político mudar, que afeta as bases da tua empresa, como é que estás a falar de desenvolvimento de projetos internos? Estou a ver uma Suzana. Como é que fez desenvolvimento? Mas nem vai me falar nas questões. Não, fez um desenvolvimento, está a investir naquilo, na propriedade. Tu tinhas que investir em manobra. Estás a ver? Não sabes que se os políticos te mantêm aí. Por isso não gostam de mim. Parece que o Rui está a fazer jeitinhos assim, está a criar instabilidade. É manobra. Tens de ter capacidade de articulação. O que é que vais fazer no caso de... ninguém tudo aqui me deram aulas, moço. Com tanta coisa não pensar, nem é normal, moço. Que cabeça aí o quê, mano? Nem é lugar de ter cabelo. Vocês têm que ter cabelo aí. Rapaz, quando vocês começarem a cursar, rapaz, eu sabe. Moço, não é normal não pensar. Está a entrar novo partido político, moço. Mesmo se as eleições acontecerem, moço, não pensa. Só diz tem eleições. Que é aquilo, moço? Só tem eleições, moço. Por isso que vocês aqui em São Vicente, 5 em 5 anos as pessoas estão ansiosas, ou tipo, da mudança de sociedade, daquilo. Tipo assim, mano, da depressão, um monte de coisas. Ninguém gosta daqueles tempos aí. Está a entender? 5 em 5 anos muda-se o clima completamente. Bem, vocês... não sei que responsáveis de gestão vocês têm, mas é uma tristeza, uma vergonha. Uma vergonha. Até os partidos iam gostar que vocês fizessem planos. Porque vocês estavam a mostrar que estavam preocupados com eles. Para logo fazer condições, logo, para que eles encontrassem bons jeitos também, boa gente. Porque tu fazias logo plano, vai entrar em PD ou em PCV, o que é que o PCV gosta, o que é que a MPD gosta. Fazias os dois com os cozinhos assim. Agora vais dizer que és fraco porque estás a ser manipulado por gente tipo mulher, diz, Rui, tu fazes o que as pessoas querem.
Não consegues fazer nada. Ah, vai fazer tudo sozinho então. Conta toda a gente tu. Faz vencer toda a gente tu. Agora, fiz uma coisa para que se MPD, o PCV. Agora, o PCV, achava interessante. O MPD, achava interessante. Uau, brutal, brutal, cool. E sentíamos, uau, tem gente tá a nos respeitar assim. Dava interesse, mas não. Ficam aí. Estão a ser especiais. Agora dá raiva neles. Fora. Agora, tem que entender, tendencialmente, todos os regimes que eu sabes, fizeste para pensar como é os regimes de, dos pessoas vai ser, nunca pensaram. Os regimes de plano de carreira, já pensaram, nunca pensaram naquilo também. Os escalões assim, nunca pensaram também naquilo também. Não pensaram naquilo. Vocês são professores, e eu estou a falar com vocês, estão na paranoia. Os pessoas universitários também não pensaram naquilo também. Qual é o plano económico e como é que se enquadra o ensino? Ah, como é que se enquadra o ensino? Qual é o propósito do ensino? Se é para fazer aquela economia que está-se a fazer. Está a ver? E como é que os professores são importantes para administrar aquele ensino? Então, querem um professor que ensine, que alunos naquela ordem. Com aqueles ensinamentos assim, plano curricular, assim. Não pensar nas propriedades também. Não pensar nas leis de imobiliária também. Não pensar nos contratos de compra e venda. Vocês não pensaram nas leis de revogação, que podem revogar direitos. Não pensaram naquilo. Nada. Não, vocês, não, os auditores não usam aquelas sugestões aí. Não pensaram nas naturezas, tipo nas tendências históricas e comportamentais também. Nós não temos livro de história, não é? Não pensaram em nada. Não pensaram como é que serão as tributações, o fisco, os lucros. Não pensaram no poder da moeda, na extensão, subida e descida do monetário. Não pensaram nos salários. Como é que afeta os salários, o poder de compra, o cabaz de bens, o ponto de equilíbrio da economia. Não pensaram na equação econômica. Não pensaram quais são os direitos da Transcor, assim. Os carros de transporte, barcos, assim, transportes marítimos, assim, não pensaram não. Os transportes de avião, assim, não pensaram também. Não pensaram no custo de vida que tu tens, o poder de compra, como é que te afeta o custo de vida. Então, o nível de vida, onde é que se mantém? O limiar de vida, onde se mantém. Não pensaram naquilo também. Não pensaram naquilo. São só espaciais, assim. A gente ser assim, não vos afeta. Tipo, são leite. Tipo assim, não vos afeta. Não ter filhos, como é que afeta o estrangeiro, os filhos que foram estudar fora, o regime de bolsas de estudo, tudo. As Western Unions, assim. As conexões com os. Não pensar que podem perder conexão com o vosso filho, conexão com os vossos filhos que estão no estrangeiro. Para os trazer rápido antes da mudança de partido, que os vossos filhos ficam fechados fora. E já pensaram se não deixam mais ninguém entrar dos que estão aí e todos que estiverem fora naquele tempo não são considerados nacionais? Já pensaram em que não? Não pensaram então? Já viram da vossa cabeça? Você capacidade de raciocínio, vocês já viram? E também, vocês não são médicos, não têm ressonância magnética assim. Vocês não têm que fazer ecografias assim, não conseguem fazer. Que tamanho vocês têm de cérebro? E funções mentais e que inteligência. Não é que a gente não é normal estar nos níveis que vocês estão, não são pessoas com muito pensamento em cima. Agora o pensar está a trazer ansiedade. O penso demais assim. Como é que é possível uma pessoa que tem que pagar um fisco, pagar uma letra, uma coisa como é que não tem o que pensar? Agora, como é que afeta a letra? As telecomunicações, tudo. O moço você tem que ter que ir pela diação, é normal. E toda a gente está escandalizada como estão aí os Davi. Vocês pensam que é só tornar-se rico e tomar aquilo? Rapaz, a cabeça não para de fazer cálculo. Agora dar um bonito gerado. Vocês não dependem do dia. Não tenham pena para o fazer. Queridice, não é aquilo.
Não estou a dizer aqui, mas vocês que sabem. Mas vocês sabem que. Não, por isso vocês não, mas eu queria dizer. Tadeu tinha que morrer naturalmente. Só chegar no estado da Indira, o Mico Gerard tinha que morrer. Feito sexo com a Indira, tinha que morrer. Naturalmente falando, sem exageros, mas. Já disse, isso é lamentável, está a acontecer, mas. Agora para os vários políticos podem fazer. Levantar a merda. Rapaz, se tirarem todas as propriedades, já pensaram. Se tira as propriedades. Direitos de propriedades. Oh, rapaz, esses antigos. É uma piada.